Ok. Eu gostaria, então, nesse momento, porque agora sou eu que tenho que fazer as perguntas. Eu gostaria de perguntar se o deputado Edmir saiu por alguns momentos. Como eu não tenho retorno, eu gostaria que Vossa Excelência, deputado... Um minuto com o deputado Edmir. Deputados, o deputado Edmir me informa aqui pelo celular que caiu a energia no gabinete dele e ele se desconectou, mas ele está voltando. Eu gostaria até de pedir, porque como eu tenho que devolver a palavra, se a deputada Janaína pode ficar como presidente nesse momento, na condução dos nossos trabalhos, para que eu possa fazer as minhas indagações. É possível, deputada? Claro, presidente. E se Vossa Excelência preferir trocar a ordem das indagações, também fica a critério de Vossa Excelência. Não, pode ficar com a presidência nas suas mãos, que eu tenho certeza que nas suas mãos também, como de todos nós, a presidência está sendo muito bem conduzida, porque todos aqui estão lutando pela transparência e também para que tenhamos e obtenhamos, depois de todo esse trabalho de investigação, meios de fiscalizar melhor todo esse processo dentro da Secretaria de Saúde do Estado. Posso começar as minhas perguntas, presidente? Claro, muito obrigada pela honra de passar a presidência para a minha pessoa e, imediatamente, eu passo a palavra a Vossa Excelência para as indagações. Doutor Cleudson, voltando lá atrás, no seu convite para ser diretor da DRS. O senhor era um médico comum que prestava serviço na região e eu volto a fazer essa pergunta porque me interessa a todos que nos acompanham como muitas vezes a promiscuidade acaba entrando para dentro da política e nós precisamos banir tudo isso. A minha pergunta é a seguinte, quem convidou, e eu quero que o senhor seja muito rápido, quem convidou o senhor para ser o diretor da DR2 de Araçatuba, DRS2? O secretário de saúde da época, Dr. Giovanni Guido Serri. Sim, ele apenas assinou, né? Porque o secretário assina. O senhor foi entrevistado por ele, porventura? Não, eu fui entrevistado pelo coordenador das regiões de saúde, que era o Dr. Afonso Viviane Júnior. Tá, pelo Dr. Afonso. Então, provavelmente, o Dr. Giovanni Serri nunca teve contato com o senhor durante o período da sua contratação. Perfeito. Na minha contratação, não. O senhor ficou como diretor da DRS2 no período de 2011 a 2013, confere? Creio que sim. E nesse período, o governo de São Paulo era governado pelo Geraldo Alckmin e o secretário era o Giovanni Serri. O senhor, nesse período, logo que o senhor foi exonerado a bem do serviço público, e eu gostaria que o senhor contasse por que o senhor foi exonerado, o que constou e qual foi o motivo da sua exoneração. Foi por conta de uma ação civil pública que tinha sido colocada no município de Araçatuba contra o AME, o Ambulatório Médico de Especialidade de Araçatuba, que versava principalmente sobre pagamento médico por hora de disponibilidade e não por consulta realizada. Só isso? O senhor foi exonerado a bem do serviço público e qual era a sua ligação com isso? É porque eu tinha sido, antes de eu ser diretor da regional, eu fui gerente médico do AME. Então, começou uma ação civil pública investigando o AME. Então, eles disseram que na época que eu estive no AME... Então, o senhor
pertencia ao quadro de funcionários desse AME, dessa instituição de saúde, que, quando o senhor virou diretor da DRS2, ela foi beneficiada e fez um contrato com o governo do estado. Não foi isso que eu disse. Não. Como esse AME foi contratado pelo governo do estado? Não, o AME é o Ambulatório Médico de Especialidades. Ele é do estado. Então, mas o senhor pertencia ao quadro de funcionários do AME? Não, eu pertencia, eu era o gerente médico, que na época era Santa Casa de Araçatuba, que era a OS que fazia a gestão do AME. Então, eu fui registrado, fui contratado pela Santa Casa de Araçatuba para ser o gerente médico no AME de Araçatuba. E o senhor era diretor da DRS? Não. Isso foi antes de eu ser diretor. Aí eu saí do AME para ser diretor. Tá. E quando eu fui convidado, eu saí do AME. E a sua exoneração foi no período que o senhor estava como diretor? Como diretor da regional. Perfeito. Aí o senhor foi exonerado a bem de serviço público por uma série de improbidades apontadas pelo Ministério Público, né? Eu fui exonerado administrativamente, porque Porque o senhor fazia tudo certinho? Não entendi a pergunta da senhora. Se o senhor fazia tudo de forma correta, o senhor foi exonerado? Olha, no meu entendimento, eu recebia orientações da Secretaria Estadual de Saúde enquanto gerente médico. Quando teve quem o senhor recebia essas orientações? Da coordenadoria que fazia a gestão dos AMEs do Estado. A gente tinha. Como ele chamava esse coordenador? Foram tantos que passaram lá. Não, mas o senhor se lembra, não é possível, porque... Não, eu não tinha contato com o coordenador. E ele entrevistou o senhor? Não. Ele entrevistou era o coordenador de regiões de saúde, quando eu fui para ser o diretor da regional. Aí é outra coordenadoria, que era o Afonso. Certo. Que foi meu chefe durante 2 anos. Não quando eu era do AME. Quando eu era do AME, eu era funcionário da Santa Casa de Araçatuba. Eu era gerente médico. Quando o senhor foi exonerado a bem do serviço público e o senhor disse que recebia orientações da coordenadoria da Secretaria de Saúde. Não. Eu acho que ou eu me expressei mal ou a senhora entendeu mal. Eu fui gerente médico do AME de Araçatuba. Doutor, nós estamos falando na época que o senhor era diretor da DRS. Então, mas a senhora está... O senhor foi exonerado. Eu fui exonerado da Regional de Saúde de Araçatuba. Isso. Nesse período. Por que o senhor foi exonerado? Eu fui exonerado nesse período porque eles tiveram entendimento que, quando eu era gerente médico do AME, eu fiz umas contratações de médico que pagava por hora disponibilidade, não por consulta prestada. E o senhor fazia isso a mando de quem? Como? E o senhor fazia esse tipo de contrato? Era um modelo de contrato que tem até hoje. Todos os AMEs do Estado trabalham assim, o médico recebe por hora, não por consulta realizada. Então, se esses médicos recebiam por hora e eles trabalhavam efetivamente, não seria um motivo da sua exoneração? Seria motivo da sua exoneração se esses médicos ganhavam e não trabalhavam, correto? Porque quem trabalha e ganha direitinho por hora, que cumpre a sua carga horária e recebe dignamente, ninguém é exonerado ou mandado embora ou responde processo se as coisas são feitas de forma correta. O senhor concorda? Concordo, tanto é que depois a secretaria mesmo viu que estava errado isso e voltou atrás. A secretaria voltou atrás no quê? Na minha exoneração. Eu fui na sua exoneração. E a sua exoneração foi voltada atrás em que período? Foi voltada atrás, como eu não lembro a data, mas... não lembra. O secretário, então eu vou refrescar a memória do senhor. O governo era
o governo estava em transição, foi passado do governador Geraldo Alckmin para o Márcio França, o secretário era o Marco Antônio Zago, não era? Sim, era o Zago. Isso, e o senhor pediu a sua reintegração novamente no quadro de funcionários, isso? Não, isso já era um processo administrativo que já vinha rodando desde a época do governo Alckmin, onde a Procuradoria já tinha tirado algumas, de 6 denúncias que tinha, ela tinha tirado 4 e permanecido 2. Certo. Aí essas 2, que era referente à questão de hora médica, aí na época do Dr. Zago, foi retirada essa, e aí eu fui reintegrado, e aí eu pedi exoneração. Fui reintegrado como funcionário, não como diretor. E aí eu pedi exoneração. Normalmente, quem é exonerado a bem do serviço público fica com improbidade, com direitos políticos cassados e, consequentemente, durante 8 anos, não pode efetivar nenhum tipo de contrato, nenhum tipo de trabalho com entidade pública. O senhor concorda comigo? Não, porque eu não fui condenado, eu fui absolvido. Não, eu não perguntei do senhor. Eu estou perguntando qualquer cidadão que é exonerado a bem do serviço público, fica com seus direitos políticos suspensos, correto? Não, só quando for julgado na justiça comum. Eu não fui julgado pela justiça comum. Em seguida, eu fui absolvido pela justiça. Quando transitar em julgado, se eu, por exemplo, essa ação ainda existe, eu fui absolvido. Quando transitar em julgado, se eu for condenado, eu fico com os direitos cassados. Enquanto não transita em julgado, não. Então, o senhor lutou bastante, né, para que isso não acontecesse, correto? Lutei pelos meus direitos, claro. Lutou bastante, claro. E o governador, na época, era o Márcio França. Era o secretário, era o Zago, o governador era o Márcio França. Mas não quando... Veja... Não, ela respondeu. Agora eu quero fazer uma outra pergunta. Só me dá uma parte, deputado.